Gente, bom dia, né? Primeiramente. Eu tô aqui fazendo uma coisa que eu sempre fiz há anos atrás. O Gilson não me deixa mentir, mas ele tá trabalhando agora. O Jefinho, ele era pequenininho quando eu fazia isso. Sempre fiz, que a gente sempre gostou. E com o problema que tava, né? O meu fogão, já devia ter uns 3 anos, mais ou menos. Acho que desde antes de eu engravidar. Desde antes da pandemia, né? A pandemia vai fazer 2 anos. Acho que deve ter uns 3 anos que eu não sei o que é fazer isso daqui eu mesma fazer, entendeu? Então eu tô aqui fazendo, tava aqui chorando sozinha, fazendo isso daqui e falando como que Deus é bom, né? Lembrando que eu fazia isso há anos atrás, o Jefinho era pequenininho, o Jeremias também era pequenininho, que eles vinham pra cá pra me ajudar a fazer, que eu fazia bastante. E hoje eu tô aqui fazendo, meu filho tá ali brincando, e eu tô aqui lembrando disso, né? E falando como que Deus é bom. Porque meu fogão tava com aquele problema, né? Que eu falei pra vocês, vocês viram aí nos últimos vídeos, né? Que os meus pais me deram o fogão deles, que era seminovo lá. Que eles compraram o fogão novo e o seminovo ficou lá, né? Eu acho que eles iam vender. E Deus é tão bom que apareceu pessoas para vender, para comprar o fogão, só que não conseguiram comprar o fogão, entendeu? Eles não conseguiram comprar o fogão na época que os meus pais estavam querendo vender o fogão. O pessoal que queria comprar não conseguiu comprar. Não sei se estava faltando dinheiro, não sei. Se não tinha como levar o fogão, não sei por que não vendeu o fogão. Eu sei que Deus é tão bom que os meus pais não conseguiram vender o fogão, né? Automaticamente, eles me ajudaram e me deram o fogão que eles iam vender, né? Que eles poderiam ter vendido e conseguido um dinheirinho lá a mais, né? Para poder guardar ou para comprar alguma outra coisa. E eles me deram o fogão porque eles viram a nossa necessidade, né? Que a gente tava precisando muito. E eu tô aqui pensando nisso, gente. Como que Deus é bom. Porque se eles tivessem vendido o fogão, né? Na época que apareceu gente pra comprar, a gente ainda ia estar com o nosso fogão ruinzinho, né? Sem utilizar o forno e sem poder fazer nada direito com aquele fogão. E eu tô aqui lembrando disso e falando como Deus é bom. Deus faz as coisas tudo perfeitamente, né? Porque se fosse para eles venderem fogão, eles teriam vendido, né? E acho que isso já foi encaminhado de Deus para eles poderem nos ajudar com esse fogão. E eu tô muito feliz. Aí eu tava aqui, ainda tô terminando ainda. Tava aqui passando a manteiga aqui no pão, ó, que eu tô fazendo torrada. Tava passando aqui a manteiga no pão, tava aqui chorando sozinha, pensando nisso, né? Como que Deus é bom. Deus faz as coisas tudo certinho e tudo do jeitinho dele. Tem hora que eu fico incrível pensando assim na magnitude de Deus, né? Deus, ele é perfeito em todos os aspectos, né, gente? E eu tava aqui sozinha, chorando, pensando nessa questão. Eu tava aqui, assim, desse jeitinho mesmo, assim, ó. Passando manteiga no pão. Olhando o Caio fazendo a bagunça dele. Caio! O Caio subiu em cima do pacote de macarrão, gente. Olhando o Caio fazendo a bagunça dele ali. E eu aqui passando a manteiga no pão. Chorando sozinha. Pensando, né? Como Deus é perfeito e faz as coisas do jeito certo, na hora certa e da forma dele, né, gente? Eu fico aqui pensando, esse Deus que a gente serve, ele é muito grandioso e nós temos sempre que agradecer mesmo a Deus, né? Mesmo em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às provas, a gente tem que agradecer, né? A gente tem que saber agradecer. E principalmente, o quê? Pega a bola, pega. E principalmente
agradecer a Ele, né? Na hora da bonança também, né? Principalmente agradecer na hora da bonança, porque muitas das vezes a gente só lembra de pedir, né? A gente só lembra de Deus, a gente só lembra de orar quando a gente está com alguma dificuldade, quando a gente está com algum problema, né? Quando a gente está com alguma questão que a gente precisa resolver. E nisso daí a gente vai e lembra de Deus, a gente lembra de... Vem aqui com isso, cara. A gente lembra de dobrar o joelho e pedir, a gente lembra né? De conversar com Deus. Mas na hora da bonança mesmo, na hora que tá tudo bem, na hora que tá tudo fluindo, na hora que a gente já recebeu a nossa bênção, né? Muitas das vezes a gente esquece de agradecer. Às vezes a gente tá pedindo a Deus alguma coisa, né? Que tava um pouco difícil. Às vezes a gente tava pedindo a Deus para desamarrar alguma porta, desamarrar alguma coisa. Aí às vezes a gente vai, consegue aquilo que a gente estava tanto pedindo, e na hora que consegue a gente esquece de agradecer. Não é verdade? Então, eu tô passando aqui só para falar isso para vocês. Eu tava aqui pensando e chorando aqui sozinha com as maravilhas que Deus faz, e às vezes a gente nem percebe, né? Às vezes acontece tanta coisa à nossa volta durante as nossas 24 horas no dia, que a gente nem percebe o quanto de livramento que Deus nos deu durante um dia, né? Às vezes a gente nem percebe isso, então às vezes a gente nem agradece a Deus pelo nosso dia. Vem pra cá, Caio. Às vezes a gente nem agradece a Deus, né? Pelo alimento, ou por alguma coisa. Tanta gente querendo ter o que a gente tem e a gente não sabe ser grato, né, gente? Então eu tô passando aqui só pra falar isso pra vocês. Eu tava aqui lembrando disso e agradecendo a Deus, né? Pelas bênçãos que Ele nos dá, pelas vitórias, pelas maravilhas que Ele faz nas nossas vidas, né? Porque sem Deus a gente não é nada, né, gente? Sem Deus a gente não é nada. Então, a gente tem que saber agradecer. A mãe tá acabando aqui, filho. A gente tem que saber agradecer, né? A gente tem que saber agradecer. E eu sempre peço a Deus também, né? Pela vida dos meus pais, porque eles são o nosso alicerce aqui, né? Porque muitas vezes, muitas coisas a gente precisa, eles nos dão, né? Às vezes a gente tá precisando disso, daquilo, vem minha mãe, meu pai e nos dá, entendeu? Nos ajuda. Então eu peço muito a Deus pela vida deles. E não só pela vida deles, né? Mas pela vida da nossa família em geral, que estão sempre nos ajudando, né? Às vezes a gente tá passando por algum momento e eles sempre vêm, nos ajudam, nos dá uma palavra de consolo, nos dá um apoio, né? Nos ajuda a vencer qualquer barreira. E é assim que tem que ser, né, gente? Então eu passei aqui só pra isso mesmo, tá, gente? Pra falar o quanto eu estou grata a Deus pela vida dos meus pais e por eles terem nos dado aquele fogão ali. Que, apesar de ser semi-novo, né? Está sendo muito, muito, muito útil nas nossas vidas. Porque coisas que a gente não fazia, né, há muitos anos, né, igual eu tô falando, só a pandemia vai fazer 2 anos. Então tem mais de 2 anos que a gente não sabe o que é usar um forno. A gente não sabe o que é fazer um bolo no forno, fazer, aqui ó, fazer uma lasanha, fazer uma torrada igual eu tô fazendo aqui. Então tem muitos anos que a gente não sabe o que é assar alguma coisa no forno. Igual eu falei com o Gilson, que antigamente, sempre que a gente fazia compra, eu comprava aqueles pacotes de pão de queijo, né? Aqueles pão de queijo que vem no pacote. E sempre assava na hora do café da tarde, né? Pra gente poder comer. E anos que a gente não compra também, porque não tem aonde assar, né?
E não tem como a gente ficar, fulano, deixa eu assar isso aqui, deixa eu assar isso lá. Que querendo ou não, gente, assim, se a gente for gastar o gás de uma pessoa, a gente tem que retribuir aquela pessoa de alguma forma, né? A pessoa, logicamente, que vai querer, né? Porque a gente foi lá gastar o gás deles. Então, logicamente que eles vão querer pelo menos um pedaço do que a gente foi fazer, né? Muitas vezes a gente nem pede, porque às vezes o que a gente vai fazer no forno é só para nós dois, é pequeno. Aí se a gente for fazer na casa de alguém, tem que dar e às vezes não dá nem para nós dois e a gente tem que dar para outras pessoas também, entendeu? Aqui tinha 3 pãozinhos velhos, tinha mais 2 que estavam mofados, joguei até fora, entendeu? E esses pedaços de pão aqui que ficou assim, ó, que tá sem miolo, eu tô passando também para colocar aqui, entendeu? Então é pouquinho, então não convém a gente, né, fazer e lógico que igual, muitos vão dizer assim, mas o pouco Deus multiplica, Deus não multiplicou 5 pães e 2 peixinhos? Eu sei, mas a gente sabe como que é a nossa realidade, né? Deus faz milagre. A gente não tem como fazer, né, gente? Logicamente que a gente pode dar um pedacinho ou dar umas 2 torradas dessas para cada um, ótimo. Mas a gente sabe que a realidade é diferente, né? Mas é isso, tá, gente? Eu vou desligar, que o meu celular tá tocando, aliás, tá? Mas é isso que eu vim falar pra vocês, tá bom? Sejam gratos a Deus pela vida de vocês, pela família de vocês, pelos pais, pelos maridos, pelas esposas, pelos filhos, pelos cachorrinhos de vocês, os gatinhos de vocês que fazem a alegria de vocês durante o dia, tá? Sejam gratos a Deus pelo alimento, pelo suco, por tudo, tá? Sejam gratos a Deus por tudo. Porque durante 24 horas no dia acontece muitas coisas que a gente não vê, né, fisicamente, mas Deus tá nos livrando de muita coisa, tá bom, gente? Então sejam gratos a Deus, tá? Só vim falar isso pra vocês. Ó, tchau. Vem cá, mãe, vem. Vem cá, mãe, vem. Vem, filho.